Boa noite, pessoal. Estamos aí chegando na nossa terceira aula do curso de Extensão Matemática Básica. E já gostaria de agradecer aí a todos os participantes. E nessa aula hoje vamos falar um pouco sobre representações decimais, começando com frações decimais. Frações decimais. Espero aí que todo mundo consiga aí observar o que está escrito. Não usa aí porque minha letra também não é das melhores. E falando um pouco sobre frações decimais, elas são frações que o denominador dela ela é uma potência de 10. E o que é uma potência de 10? Aí pegando aqui como exemplo uma fração de potência de 10. Temos 21 sobre 100. Também temos aqui, podemos observar aqui uma fração de potência de 10. Aqui, esse 100, ele é a mesma coisa que dizer que é 10 elevado ao quadrado. Então, ele é 10 vezes 10. E essa potência aqui de milhar, ela é a mesma coisa que dizer que ela é 10 ao cubo. Que ela é 10 vezes 10 vezes 10. Então essas são algumas representações aí na forma de fração. Essas formas aí também de fração decimal, ela pode ser escrita na escrita numérica. Sim, para ter uma melhor compreensão, a gente tem que saber como é que funciona, né, o nosso sistema de numeração, né? Então, para vocês entenderem um pouco aí, o nosso sistema de numeração ele é decimal e ele é posicional, né? Então, o valor de cada algarismo aí depende da posição que ele vai ocupar no numeral, né? Então, a gente tem as unidades a gente tem as unidades de milhar, a gente tem a unidade de centena, tá bem ruim, tá bem feinha essa letra, né, pessoal? Centena. E também a gente tem as unidades de dezena. Aí a gente tem essas unidades de milhar, tem a de centena, tem a de dezena. Aí depois tem um outro sistema que ele continua, né? Então ele tem o sistema de milhar, centena, dezena, unidade. Aí depois de unidade vem os décimos, né?
Esse como já muda um pouquinho, né? Então já é os décimos. Depois os centésimos. Temos os centésimos. E depois temos os milésimos. Então é assim que se comporta o nosso sistema de numeração. Então a gente começa com as unidades de milhar, depois vem para centena, depois dezena e unidade. Aí depois de unidade vem os décimos, aí os centésimos e os milésimos. Só um pouquinho aqui para poder apagar aqui e apresentar para vocês aí um exemplo de como se registra, né, a décima parte, né, de uma unidade. Digamos então que a fração seria 1/10. Essa décima parte é a mesma coisa que ela fosse dividida, essa unidade, por 10. Então ela é uma decimal porque porque é 1 divididos por 10, que dá 0,1. Então esse daí pode-se ler essa fração, que é o registro da décima parte de uma unidade, pode-se ler 1/10, né? Ou também pode ser 0,1. Então isso daqui seria 1/10 dessa fração. E 1/100 é 1/100, que seria 0,01. Então aqui a gente tem a unidade decimal, né? Aqui é decimal. E aqui a gente já tem 1/100, que depois da vírgula ela já tem duas casas. Então aqui lê-se 1/100, né? Ou 0,01. Então aqui essa unidade aqui ela é 1/100, centésimo. Aí também temos, para representar para vocês, 1/1000. Essa unidade é milésima, é a milésima parte de uma unidade. Essa aqui é a décima parte de uma unidade, e essa é a centésima parte de uma unidade, essa é a milésima parte de uma unidade. Então seria 0, aí aqui a casa dos décimos, esse 0 aqui a casa dos centésimos, e esse aqui representa 1 milésimo. Tá meio ruinzinho aí, espero que vocês consigam enxergar bem aí. Então, para representar uma fração na forma dela escrita, né, ou numérica, aqui lê-se então 0,1 ou 1/10. Aqui lê-se 0,01 ou 1/100.
e aqui lê-se 0,01, que é 1 milésimo. Então seria aí cada parte, cada unidade dividida em 10, né? Então aqui essa unidade aqui dividida em 100 e essa dividida em 1000. Aí na forma escrita, numérica, aí cada vírgula, cada número depois da vírgula representa uma unidade, né? Então aqui seria a casa decimal, essa casa dos centésimos e essa casa dos milésimos. Então lê-se assim essas frações. Ainda podemos representar assim na forma decimal um número racional. Para representar ele, é só escrever o numerador e separar a vírgula à direita, quantas casas o denominador tiver, né? Então aqui como exemplo, deixa eu só apagar isso daqui. Aqui como exemplo, vamos exemplo 49 por 10, ele é a mesma coisa que 4,9. Esse 4 aqui ele representa a unidade inteira, e esse 9 ele representa a parte decimal, né? Então essa parte aqui é a parte inteira e essa parte aqui é a parte decimal que vem depois da vírgula. Isso é representado, ou pode-se ler 4,9, e também pode-se dizer que essa parte aqui é a parte inteira, que significa, digamos que o número 40, e essa aqui é a parte decimal que vem depois da vírgula, que são as unidades, né? Então seria 49, então é 4 mais 9, esse 4 aqui representaria o 40. Ainda temos para representar uma fração sobre 100, seria 2,34. É a mesma coisa. Aqui conta-se aqui depois da vírgula os números, a quantidade de zeros, né? Então aqui depois da vírgula tem 9 e aqui tem um zero. Então aqui tem 2 zeros, aí você põe a vírgula aqui e conta 2 números para a direita, né? Ou você traz a vírgula, digamos que a vírgula fosse aqui, você traz duas unidades para cá, né? Então ficaria 2,34, que é a mesma coisa que 234 dividido por 100. E temos também para representar 5.786 divididos por 1000, seria 5,784, que é a mesma coisa que dizer que 5.784 divididos por 1000, ele daria 5,784. Aqui você conta, como aqui foi contado depois a vírgula 1, que é 10, aqui 2, que é 100, aqui conta-se 3, então são 3 zeros. Digamos que você traga para a esquerda a vírgula que está aqui no final desse número, ela não está representada aqui, mas suponhamos que ela estivesse aqui, você traz essa vírgula 3 casas para cá. Então você conta 1, 2, 3 e põe a vírgula. Aqui que está representado aqui. Essa parte aqui sempre é a parte inteira, né? Então aqui, digamos que seria 40 essa parte, essa aqui seria 200.
e essa parte que seria 5.000. Isso é uma representação decimal do número racional, né? Então ele consiste em escrever o numerador e separar a vírgula da direita, né? Então quantas casas os zeros tiver os zeros aqui, né? Quantos zeros tiver aqui, você traz para cá a vírgula. Temos como se a quantidade dos algarismos aí da fração, o numerador dele não for suficiente, então a gente pode acrescentar zeros à esquerda, né, para igualar as casas, né? Então digamos que a gente tem uma fração de 23 por 1000, aí a gente pode igualar essas casas aqui, isso com zeros, né? Então a gente colocaria mais 2 zeros aqui na frente para completar as casas aqui, né? Então ele ficaria 0,023. Aí a gente iguala a casa, né? Essa casa aqui é a casa das milhares, né? Então aqui, colocando zero na frente desse número aqui, ele iguala as casas. Aí é só transformar ele, pôr a vírgula e contar os zeros, né? Então aqui são 3 zeros, aqui também são 3, digamos, 3 números aqui, 3 números aqui. Aí mais uma que se fosse 7, 7, então uma unidade por... Aí você pode igualar essas casas aqui. Aqui só tem uma em cima. Você pode pôr mais 3 aqui na frente e você iguala aqui. Então fica tudo igual, né? As casas, uma casa embaixo da outra. Esse ficaria 0,007. Porque aqui é da casa das milhares, né? Então são 3 zeros aqui e 3 aqui. Então você puxa para a esquerda e põe a vírgula, né? Mesma coisa que você tivesse aqui nesse número, a vírgula, suponhamos que a vírgula tivesse aqui no final, né? Então você puxa 3 casas para cá, né? Então seria 1, 2, 3, vírgula. É o que dá aqui, 1, 2, 3, vírgula. Esse número a mesma coisa. Como se a vírgula estivesse no final, você puxa para a esquerda aqui 3 casas. Então aqui seria 1, 2, 3. Aí você colocaria a vírgula aqui na frente desse, entre meio esses 2 zeros, é o resultado que fica aqui. Então é 0,023. Também tem como fazer isso. Isso é como se transforma uma fração, uma decimal, né, numa forma decimal finita. Isso é um pouco aí sobre frações decimais. Também tem uma outra fração aqui. Deixa eu apagar esse daqui. Digamos que se tenha uma fração 127 sobre 100. Essa fração aqui ela pode ser mais, digamos, escrita, né, na forma mais simples, né? Então ela seria aqui, digamos que a casa esteja aqui, a vírgula esteja aqui. Então ela é uma centena, então você puxa 2 casas. Então aqui a vírgula está aqui, você puxa 1, 2 e põe a vírgula aqui. Então é a mesma coisa que 1,27. Onde esse número 1 aqui ele representa a parte inteira, né? E esse 27 aqui ele representa a parte decimal. Subentende, né, que essa fração aí ela também pode ser decomposta. Digamos que ela tem aqui, deixa eu apagar não, vou escrever aqui para vocês verem como dá
se decompor essa fração também chega no resultado também certo aqui. Vamos que tem essa fração 127 por 100, ela é igual. A gente pode decompor esse número 127. Então continua esse 100 aqui. E o que é esse 127 aqui? Ele é a mesma coisa que dizer que é 100 mais 27. E também ele pode se dizer aqui que é 100 fazendo duas frações, 100 sobre 100 mais 27 sobre 100. É a mesma coisa, então a gente está decompondo essa fração, né? Aqui, essa 100 sobre 100, ele daria 1. E essa 27 divididos por 100, ele daria 0,27. Então é a mesma coisa que dizer que 1 mais 0,27, ele quer dizer a mesma coisa que o resultado lá de cima, que é 1,27. Esse 1 aqui, ele representa, né, a parte inteira. Então, e essa aqui é a parte decimal. Ficaria 1,27. Isso é decompondo uma fração. E toda fração ela pode ser decomposta. Então, ela ficaria essa parte aqui como uma unidade, digamos a parte inteira, que é o 100, né, dos 127. E essa parte é o 0,27, que seria a parte decimal, que é 27, né? Então seria a parte decimal, então eles ficaria 1,27. Tem como fazer a transformação de um número assim da forma decimal finita numa fração decimal. Aí transformar, em vez de transformar a fração num número, você pode transformar o número numa fração. Seu numerador, ele é um número decimal sem a vírgula, né? Então que o seu denominador é o número 1, ele é seguido de tantos zeros, é o número decimal depois da vírgula. Então, por exemplo, que a gente tenha 1,7, se transformar esse 1,7, ele quer dizer que essa aqui é a unidade decimal, né? Então, ele é uma fração decimal. E esse número aqui, ele é a parte inteira. Então, é a mesma coisa que 17 dividido por 10 é a mesma coisa que 1,7. Então, eles são iguais, é só transformando esse número aqui com a parte inteira e com a parte decimal para uma fração decimal. Então, tem como fazer também, digamos, 2,34 para transformar numa fração aqui depois da vírgula. Aqui tem uma fração decimal. Então aqui depois da vírgula é uma fração centesimal. Esse 234 é esse número completo. Então a gente conta a fração que o numerador dele é esse número completo e o denominador dele é contado a partir da vírgula, né? Então aqui já conta-se para a direita, né? Então não vem para esquerda como era na fração decimal, né, da forma finita. Então ele faz ao contrário. Então conta-se aqui a parte decimal e aqui a parte centesimal, né? E também poderia fazer deixa eu apagar aqui, que ficou meio feio.
Digamos que tenha 5.481 sobre 1000. Isso não é agora esse 1000. Esse número 5,481, para a gente escrever ele na forma de fração, ele é uma fração contando a partir daqui depois da vírgula. Então temos as centenas, as dezenas e as milhares. Então ele é milésima, né? É a milésima parte. Então, e esse número, o numerador, ele continua o mesmo, sem vírgula, 5.481. É a mesma coisa que dizer que 5.481 divididos por 1000 é 5,481. Então, isso é para transformar, então, o número, né, da forma decimal finita para uma fração decimal, né? Então, a gente viu aí que o número de casas, aí depois da vírgula, ele é igual ao número de zeros do denominador da fração, né? Então, cada número dele, a vírgula ela vai indo para a direita, né? Aí também falando sobre uma propriedade do último algarismo significativo, a gente pode dizer que um número decimal ele não se altera, né? Quando se acrescenta ou quando se retira algum zero à direita, né, do último algarismo não nulo da sua parte decimal. Então ele não, digamos assim, que ele não faz diferença nenhuma, né, na sua conta aí. Digamos que a gente tem 0,5, é a mesma coisa, é igual que 0,50 ou 0,500. Esse meu 5 aí tá feio. Então esse número de zeros aqui, ele pode ser 0,0, esqueci de pôr o vírgula aqui, 0,5, 0,50, 0,500. Então, se você acrescentar, ou se numa conta se der muito zero, se você retirar e pegar só essa parte aqui decimal, ela não vai fazer diferença na tua conta. Também a gente tem como assim como a gente pode retirar, a gente pode acrescentar, né? Então, se numa outra conta, digamos que você precise de mais casas depois da vírgula, se você precisar de mais 4, de mais 5 para poder fazer uma conta assim mais completa, assim, uma soma, então você pode colocar que não vai fazer diferença nenhuma, tanto para você colocar esse zero como você retirar esse zero. Então ele não vai fazer muita diferença. Então se eu retirar esses zeros aqui, ele vai ficar igual a esse daqui. E se eu acrescentar zero aqui, ele vai ficar igual a esses aqui. Então ele não faz diferença nenhuma para a operação que você estiver aí praticando. Você pode fazer uma multiplicação aí de uma potência de 10. Para multiplicar um número decimal aí por 10, por 10, por 100, por 1000, aí é só você deslocar a vírgula para a direita, aí dependendo você pode deslocar uma, duas ou três casas aí, dependendo da operação que você estiver fazendo. Aí como exemplo, 7,4
multiplicando por uma potência de 10, ele daria 74. Então você vai deslocando essa vírgula aí para a direita, né? Então, digamos que essa vírgula aqui ela veio para a direita, ou 7,4. Deixa eu apagar aqui que não ficou muito bom. Que 7,4 vezes 100 ele é igual a 740. Então você desloca essa vírgula aqui dependendo dos números de zero, né? Então você pega esse número completo aqui, você pega o 74 e vai deslocando essa vírgula. Aqui foi multiplicado por uma potência de 10. Aqui também é uma potência de 10, que é 100, né? Que é 10 vezes 10 é 100. Então essa é uma potência de 10. Então você desloca esse número de zeros, você desloca a vírgula, é a mesma coisa que a vírgula estivesse aqui. Então você vai deslocando. Aqui se fosse 7,4 multiplicando 1000, seria 7.400. Então essa vírgula aqui ela vai deslocando dependendo da quantidade de zeros, né? Então você pega essa vírgula e vai deslocando ela. Aqui se tem um zero, você desloca uma. Aqui se tem duas, é a mesma coisa que você acrescentar, né? Então aqui você acrescenta mais um zero, aí se transforma numa centena, e aqui numa milhar. Então você vai deslocando essa vírgula dependendo da quantidade de zeros. Então você só desloca essa vírgula para cá, aí você obtém esses resultados aqui. Você falou da multiplicação, né, de uma potência de 10. Então a gente pode também fazer uma divisão. Deixa eu apagar aqui. Uma divisão de uma potência de 10. Aí é o contrário, né? Você desloca essa vírgula lá para a esquerda, né? Lá na multiplicação, essa vírgula ela vai para a direita. E para divisão, ela vem para a esquerda, essa vírgula. Aqui como exemplo, 247,5 divididos por 10. Aí aqui você desloca para lá, na multiplicação ela foi para lá, na divisão ela vem para cá. Então aqui você volta uma casa aqui, ou uma unidade aqui, essa vírgula ela vem para cá. Como aqui é 10, que ela tem um zero, então essa vírgula conta, ela conta só uma vírgula para cá, então ela conta uma unidade só. Então ela seria 24,75. E se fosse por 100, o mesmo número aqui, se esse mesmo número fosse dividido por 100, aí ele vem para a esquerda, essa vírgula aqui, ela vem para a esquerda duas casas, que são dois zeros, né? Então seria, essa vírgula vinha aqui na frente do 4 aqui, ou depois do 2, né? Então ela ficaria 2,475. Isso é na divisão, né? E se fosse divididos por 1000? Assim como lá na multiplicação ela avançou 3 casas, aqui na divisão ela retorna 3 casas, né? Então se essa vírgula ela está aqui
lembrando que é 247,5. Então, essa vírgula ela está aqui, ela tem que avançar 3 casas. Ela tem que vir parar aqui na frente desse 2. Então, ela fica vírgula 202.475. Aqui, como na frente dessa vírgula, daí não tem nenhum, não vai ficar nenhuma unidade aqui. Aqui você põe o 0. Então, você faz 0,2.475. E era isso, pessoal. Então, para falar um pouco sobre... a gente falou um pouco sobre representação, né? Um pouco sobre as frações aí. Ainda teria mais um pouco para falar sobre frações, mas aí o vídeo já está um pouco comprido demais, então a gente vai encerrar hoje por aqui mesmo. Aí já agradecendo a presença de todos e não esqueçam aí que abaixo aí da descrição do vídeo aí tem os exercícios aí dessa aula, e aí se vocês quiserem colocar o resultado aí dos exercícios nos comentários, aí fica à vontade. Ou também, se tiver alguma outra dúvida que ficou, aí você pode também entrar no comentário aí e escrever aí qual foi sua dúvida aí, que eu vou estar indo tirar dúvidas aí posso responder para você. Mais uma vez agradecendo aí a presença de todos e até a próxima aula.